Graça e paz, amém? Sejam todos muito bem-vindos. Graça e paz para você que está na sua casa, nos acompanhando pelas redes sociais. Para a gente é uma grande alegria estar na casa do Senhor, porque é um motivo que a gente vem adorar e vem servir, né? Vem adorar o nome do Senhor e servir os irmãos uns aos outros. Então, eu te desafio no final do culto, você não sair daqui sem dar uma palavrinha com alguém. Semana passada a gente ficou conversando, né? Foi gostoso até ouvir testemunho, né? De todo mundo. Então é muito bom. Então, no final do culto, grudem alguém aí e vai conversar com a pessoa, tá? Então vamos abrir nossa Bíblia lá em Lucas, capítulo 6, verso 46. Lucas 6, 46. Jesus ele estava explicando sobre os dois fundamentos. Hoje foi, inclusive, a nossa leitura de manhã, minha e do Bruno, no café da manhã. E ele estava falando sobre os dois fundamentos porque o pessoal estava muito afoito, né? Querendo saber assim, quem sou eu, né? Como servir a Deus, essas coisas todas. E aí ele começa a falar assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ou seja, Jesus está falando assim, ó, eu vou apresentar para vocês quem diz ser semelhante a mim, Jesus Cristo. Porque um monte de gente fala assim, eu sigo os caminhos do Senhor, eu sigo os caminhos de Jesus. Ele está falando assim, ó, então vamos para o exemplo prático. Desculpa. Vamos para o exemplo prático de como é ser igual eu sou, Jesus, né? Então vai lá. Esse é semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. A Bíblia sempre fala que a rocha é quem? Cristo Jesus. Então ele está fazendo um exemplo bem fácil de entendimento, que quem é semelhante a Jesus, quem é semelhante a Ele, que a rocha é Deus, que aquela pessoa que vai construir uma casa e não começa daqui do chão. Ele cava um buraco e coloca um alicerce. Ele cava um buraco bem fundo para fazer uma pilastra aqui para o local não desabar. E o local bem fundo que ele construiu é numa rocha, algo que é duro, né? Até difícil de perfurar ali, né? Se a gente for pensar. Então, sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar por ter sido bem construída. Então, olha que interessante. Veio a chuva, veio a enchente, veio a tempestade sobre aquela casa que estava construída sobre a rocha. Mas a casa não caiu. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Quando eu era criança, tem pouquinho tempo, eu gostava muito de fazer casinha de baralho. Quem já fez casinha de baralho, né? Era o maior desafio. Você pôr assim no chão, pegar a gretinha ali e construir e fazendo a casinha de baralho, até que vinha o seu irmão abençoado e soprava só para o negócio cair, né? A Bíblia, na verdade, não está falando do baralho, mas ele está falando que é como se a gente tivesse construído uma casa num lugar que qualquer coisa fosse cair. E aí era uma terra muito fofa, não tinha nem alicerce nenhum, só veio e construiu, igual a gente fazia com o baralho quando a gente era criança. Sabe o que nos ensina essa parábola, essa passagem? Que o vento, a tempestade, a chuva, as dificuldades, elas vão vir tanto para nós, que construímos a casa na rocha, como também para o nosso irmão que construiu a casa na terra, com o baralhinho. Ou seja, as dificuldades, elas vão vir para todos.
Não é porque a gente está com Cristo, nós somos as coisinhas bonitinhas de Jesus, que as coisas não vão acontecer conosco. Mas o que muda é que, apesar das adversidades, nós continuamos de pé, porque nós cremos que quem nos sustenta e quem cuida da nossa vida é Jesus. Amém? Então vamos adorar esse Deus, vamos falar para Ele todas os nossos perrengues, nossas dificuldades, mas também vamos falar todas as nossas alegrias nesse momento de adoração, de louvor, e entregar para Ele o nosso coração. Porque só através da oração, da adoração e da leitura da palavra que a gente aprende mais sobre Jesus, aprende mais sobre como construir nossa casa. Amém? Senhor Deus, nós queremos nesse momento nos colocar diante da Tua presença, te pedir perdão pelos nossos pecados, pedir para o Senhor, Pai, nos dar sabedoria, inteligência, 37, versículo 23, diz o seguinte: O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se alegra, se agrada. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, essa é uma palavra da fidelidade do Senhor com aqueles que confiam nele. Amém? Então, o que eu quero falar aqui? Não sei se infelizmente ou felizmente, não vou decidir isso, nós tivemos alguns problemas com o nosso Pix, né? Então aqui, ó, quando for fazer o Pix, é essa haste azul, e essa haste agora, o Pix nós tentamos colocar a mesma chave anterior, só que não foi possível. Então foi trocado para Igreja Sal da Terra, uberaba@gmail.com. Igreja Sal da Terra, uberaba@gmail.com. Se você não tiver essa arte, você pode me procurar, que eu te passo esse e-mail aqui, tá bom? Era só isso a informação que eu queria dar. Muito obrigado, pastor Bruno. Amém, graças a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Obrigado, pastor. Bênção demais a gente estar junto, então você já atualiza aí seu Pix. Se você não faz Pix, faz aqui, então tá tudo certo. Bênção demais. E que bom que a gente está junto, comungando em comunhão, porque a palavra do Senhor diz que é na comunhão dos irmãos que Deus ordena a sua bênção, né? Porque é na comunhão que a gente estreita os laços, né? Você já viu como faz fogueira? Você pega ali aquele palitinho, né? Fogueira raiz, não estou falando de fogueira tradicional, não. Quer dizer, tecnológica, não. Estou falando que é uma fogueira raiz. Você pega e você aquece e vai até sair, esquentar, sair faísca naquele calor, naquele atrito que esquenta, que gera. E é a mesma coisa. Por que Deus ordena a bênção na comunhão? Porque é na comunhão que nós somos desafiados justamente a estar vivendo aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós somos ensinados e colocando em prática. Então Jesus chama os seus discípulos e fala: vocês me amam? Não, a gente ama, Jesus. Uma coisa boa. Então vocês colocam em prática aquilo que vocês estão aprendendo. Eu reconheço quem me ama quando aquele que é ensinado vive aquilo que é ensinado. Então Jesus diz para os seus discípulos: quem me ama não é quem diz que me ama. Eu não reconheço a pessoa que me ama por aquele que diz: não, Senhor, eu te amo. Não, eu amo Jesus. Não. Jesus reconhece aqueles que verdadeiramente amam a Ele por aqueles que obedecem os seus ensinamentos, por aqueles que escutam os seus ensinamentos e os colocam em prática. Ah, Bruno, eu não dou conta. Ninguém dá conta 100%. Nós estamos aprendendo, nós estamos sendo aperfeiçoados. Não existe ninguém perfeito. Nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele é perfeito. Como o Espírito Santo de Deus é perfeito, Ele está nos aperfeiçoando. Glória a Deus por isso. Isso tira um peso das nossas costas, não é verdade? Porque muitas vezes as pessoas esperam que nós sejamos o quê? Perfeitos. E quando vem em nós uma mácula, uma sujeira,
elas apontam o dedo para nós. E a nossa posição deveria ser o seguinte: tá, e aí? É isso mesmo. Mas eu estou no caminho da redenção. E às vezes a gente fica se cobrando uma perfeição, meus irmãos, que se torna até um peso na nossa caminhada cristã. E nós precisamos aprender a nos livrar de todo o embaraço, de tudo aquilo que nos impede de caminhar com Cristo, vivendo em paz. Quantas pessoas estão caminhando com Cristo com o coração pesado? Isso está errado, irmãos, não faz parte. Bruno, por que você está falando isso? Nem sei, nem está parte da pregação. Mas se serviu para você, que bom. Vamos abrir lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo número 20. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o momento muito especial que é a ceia do Senhor. Mas, Bruno, a ceia do Senhor foi domingo passado, exatamente, foi domingo passado, mas a gente vai continuar aqui entendendo um pouquinho mais dentro da ceia do Senhor. E nós vamos tratar sobre um assunto muito importante que se chama memórias. Memórias que a gente traz com a gente durante essa caminhada cristã, essa caminhada que é a vida. E a gente vai ver como que Jesus lidou com isso. Então, lá em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 20, depois você lê na sua casa o capítulo inteiro, diz assim, é uma instrução de Paulo, do apóstolo Paulo, para uma igreja. Assim como nós, para cada um de nós hoje, fazemos parte da igreja de Cristo. E essa igreja estava vivendo vários desafios, assim como nós vivemos vários desafios, assim como a igreja hoje do Brasil, a igreja hoje desse mundo, espalhada na nossa cidade de Uberaba, vive vários desafios. Essa igreja de Corinto também vivia vários desafios. E ele passa várias instruções e passa vários ensinamentos. E um deles é sobre a ceia. Ele fala, olha, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Ele está passando uma instrução sobre a ceia. Ele está dizendo, olha, quando vocês se ajuntam, se reúnem para tomar a ceia, vocês estão fazendo qualquer coisa, menos participando da ceia do Senhor. Olha só que interessante. É como se a gente viesse aqui no primeiro domingo de cada mês, sabendo que é a ceia, e aí o apóstolo Paulo falasse, olha assim, olha, vocês estão vindo fazer qualquer coisa, menos participar da ceia do Senhor. Por quê? Porque cada um, no verso 21, come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Enquanto um sobra, o outro falta. Será que vocês, no verso 22, não têm casa onde podem comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que lhes direi? Eu vou elogiar vocês por isso? Certamente que não. Então o apóstolo Paulo está fazendo uma exortação para esses irmãos. Porque ele está dizendo porque a ceia foi instituída não num momento qualquer. Ela foi instituída durante um jantar. Durante um rito comum dos judeus, que fazia parte de uma comemoração, e que nessa comemoração eles sentavam para jantar. Então, por isso que eles estavam na mesa, e por isso que eles estavam lá, e Jesus fez a ceia. Então, durante um jantar, Jesus parou tudo nesse jantar, e ele instituiu a ceia do Senhor. E o que acontece é que esses irmãos continuaram fazendo, Jesus não falou assim, fazer isso em memória de mim? Então esses irmãos se reuniam, faziam um jantar, né? Então aquela cultura de que crente come muito bem, então já vem dessa época. Então eles se reuniam, faziam um belo de um jantar, e no meio desse jantar eles iam tomar ceia. Só que o que acontecia é que as pessoas chegavam, e quem chegava primeiro já ia sentando, já ia comendo, e já ia comendo mais do que o necessário, já ia enchendo a barriga, já ia comendo bem, já ia tomando bastante vinho, até o ponto de alguns ficarem até embriagados. E aí chegavam algumas pessoas depois e faltava até comida para eles. E a ceia do Senhor, o pão e o vinho, para alguns se alimentaram de monte, para outros até faltava.
E o apóstolo Paulo vai trazer uma exortação e ensinamento falando assim, não é a vida cristã assim. Traduzindo para os nossos dias de hoje, contextualizando. Quantas vezes a gente vem na casa do Senhor, entendo o que eu vou dizer, é de maneira didática, não é para ofender ninguém, mas para se embriagar da presença de Deus. Quantas vezes a gente busca a presença do Senhor, não para viver ela, mas para se embriagar, para ter um momento. O que é embriaguez? A embriaguez é um momento. O que é aquele sentimento de barriga cheia? Quem já comeu até ficar estufado? Para de mentir, que todo mundo já fez isso. A gente come e parece, meu Deus do céu, agora eu preciso fazer 1 quilo ali. Não consigo nem levantar, me deixa quieto aqui na cadeira. Preciso respirar um pouco. Para que isso? É um momento. Parece que a gente fica cheio. Quantas pessoas vêm na presença de Deus se alimentar do pão vivo, beber da água viva, nessa mesma motivação, ter um encontro, ter um contato com o Espírito Santo de Deus só para se encher momentaneamente, de maneira intensa, mas saem da presença de Deus e nada compartilham, nada dividem, nada distribuem. Quem está entendendo isso? Pessoas que se embriagam, pessoas que comem tudo, pessoas que se tornam egoístas espirituais. O apóstolo Paulo está dizendo, isso não existe, isso não pode existir no meio da igreja, porque isso é religiosidade, isso não é espiritualidade. Pessoas que buscam a presença de Deus para se encher por um momento intenso, mas que isso não tem significado na sua vida, porque isso não traduz uma vida cristã em que você vive e compartilha. Isso está errado. Isso não faz parte da ceia que Jesus instituiu. Essa ceia está equivocada, essa ceia está errada. Nós precisamos alterar essa ceia. Estamos entendendo isso daqui? O apóstolo Paulo está dizendo, não podemos viver assim. Nós não podemos buscar a presença de Deus durante a semana para termos um momento intenso durante algum tempo e aquilo só encher a nossa pança, só encher a nossa mente, mas aquilo não produzir uma transformação significativa ao ponto de eu me tornar uma pessoa que me relaciona com outras pessoas de maneira totalmente diferente, que possa traduzir a semelhança de Cristo para essas pessoas, que possa imprimir a imagem e semelhança do Criador nessas vidas que Deus confiou ao nosso convívio. Quem está entendendo isso? Essa é a nossa missão, esse é o propósito de participar dessa mesa, desse banquete da ceia do Senhor. Nós nos alimentamos para poder repartir. Nós nos alimentamos para poder uns com os outros. Depois, poder traduzir isso na vida cristã. Essa é a verdadeira ceia que Deus, por meio de Jesus Cristo, instituiu. Porque isso é a tradução da graça na literalidade. Isso é o viver da graça no dia a dia, de maneira palpável. Eu participar disso e não reter. Eu participar disso com a consciência transformada de que eu vou, posso e devo compartilhar isso por meio da minha vida. E não é por meio de um esforço, como alguém que se esforça demais para viver algo que não é. Não, nós não somos nova criatura. A Bíblia diz que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então nós temos uma nova natureza espiritual. Então nós começamos a viver segundo essa nova natureza. A tal ponto que começa a ser natural. Eu, no meio de um ambiente de tristeza, carregado, eu ser aquela pessoa que traduz alegria. No meio de um ambiente pesado, onde está todo mundo falando assim, rapaz, não tem mais jeito, pessimismo, eu sou aquele que traduz esperança. Aquele que traduz paz. Que no meio do ódio, eu sou aquele que traduz um pouco de amor. Quem está compreendendo isso? Isso é a ceia do Senhor de maneira palpável, no dia a dia, de maneira prática. É isso que Jesus queria quando ele instituiu a ceia.
E para a gente continuar e agora ver o que Jesus falou e ver isso nas palavras de Jesus, antes disso, eu já vou emendar, porque senão eu vou esquecer. Se você quer entender mais disso, você procura o Hernani, que quarta-feira, às 19h30, ele tem praticamente um podcast a vivo. Ele manda o link para você manda o seu número para ele e fala, eu quero participar. Ele manda pelo o WhatsApp, você recebe o link e ele tem ali durante 50 minutos um momento de meditação sobre isso que a gente está falando, não é verdade? Sobre repartir, sobre entender a importância de repartir aquilo que Deus nos deu. Eu participei 2 vezes, porque desde que começou foram 2. Pastor Pedro, pastor Isabel também, sei que participou. E tem sido sobre isso. É uma bênção, tem me edificado. E eu quero te convidar a ser edificado também. Chama o Hernani lá, que é sobre isso daqui. Eu só estou resumindo. Então vamos lá. 1 Coríntios, agora no verso 22. Quando o apóstolo Paulo exortou essa igreja, ó agora a virada de chave. Ele fala assim, olha, pois agora aquilo que eu recebi do Senhor é o que eu vos entreguei. É aquilo que eu vou entregar para vocês. Diferente de vocês que recebem algo do Senhor e retêm, eu aprendi com Jesus a receber algo e compartilhar. Então aquilo que eu recebi do Senhor, agora eu vou pegar e compartilhar com vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Na noite em que foi traído. Guarda isso com você que a gente vai falar mais tarde. E tendo dado graças, partiu ele e disse, esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Fala comigo, repita comigo, memória. Isso é muito importante. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, também em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Será que é sempre que eu como? Será que é sempre que eu bebo? Será que é o rito? Será que é o simples fato de eu participar de um rito? Que eu estou participando disso? Que eu estou anunciando? Ou é o fato de eu estar vivendo isso no meu dia a dia? É o fato da gente estar colocando isso em prática no dia a dia. Que a gente está glorificando a Deus. Que a gente está anunciando a morte do Senhor Jesus, mas também a vitória sobre a morte. Até que ele volte. Portanto, verso 27, todo aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Bruno, por quê? Porque depois de toda essa explicação, de todo esse entendimento, se eu escolher deliberadamente participar disso daqui só por participar, você há de convir comigo que eu estou de sacanagem com Jesus Cristo. Desculpa o termo. Eu acabei de entender o que significa ceia. Aí eu vou lá e falo, não, só vou tomar e comer mesmo. Não quero nada com nada, não. Imagina Cristo olhando pra gente. Imagina como é que seria a sua reação. Você acabou de explicar tudo. Aí a pessoa entende. Olha pra tua cara e fala assim, não, só quero comer e beber. Você fala, tá de brincadeira. É sério isso? Então o apóstolo Paulo está deixando claro. Qualquer um que depois de ter tido o entendimento, participar, olha o que acontece. Qualquer um que comer o pão, beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. É só por isso. Não é um peso. Não é um peso que o pastor, que a igreja, que a denominação coloca, se você pode ou não pode cear, não é nada disso. É a sua consciência, o seu coração, se você entendeu o que é a ceia e você não está participando dela da maneira correta, da maneira justa, com a motivação correta e justa diante do Senhor, ô meu irmão, o tempo é muito curto. Nós precisamos remir o tempo. Nós precisamos fazer valer a pena o tempo que nós temos nessa vida. Verso 28. Examine-se cada um a si mesmo, e não coma do pão e beba do cálice, se for dessa maneira.
Quem é que vai examinar seu coração? Fala para mim. É o pastor? É alguém da igreja? É você mesmo. É você e Deus. Ninguém pode dizer quem vai tomar ou não vai tomar. Isso aí é para todos. Quem vai examinar? Cada um de nós. Nós temos que ter maturidade para cada um de nós parar e examinar o nosso coração. Isso chama maturidade espiritual. Verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Por isso que há entre vocês muitos que estão caminhando com Cristo, mas com aquele peso no coração. Lembra que a gente começou falando sobre isso? Agora linkou. Tem muitos que estão caminhando nessa caminhada, mas estão com peso no coração, estão com dificuldade, não estão em paz. Pessoas que estão doentes e fracas espirituais. Porque estão participando do corpo, mas ainda estão fora do corpo. Estão participando da família, mas ainda estão vivendo fora da família. É aquela famosa, estão com o pé na graça, mas outro pé no mundo. Não tem como. Isso deixa a gente doente espiritual, deixa a gente fraco espiritual, prejudica a nossa caminhada. Como é que a gente se fortalece espiritualmente? Quando a gente discerne essas coisas e vive, coloca-as em prática. Abrindo mão de tudo aquilo que nos atrapalha, de todo embaraço, de tudo aquilo que é empecilho para a nossa caminhada espiritual. Abrindo mão de tudo aquilo, inclusive dos nossos pecados. Inclusive daquilo que tanto nos aprisiona. Inclusive daquilo que tanto nos puxa para trás. Quantas vezes a gente está dando passos nessa caminhada cristã, a gente dá 1, 2, 3, 4 passos, parece que está vivendo com intensidade, mas de repente a gente volta lá para trás. O pecado faz isso com a gente. O pecado adoece a gente. O pecado enfraquece o nosso coração, a nossa mente, as nossas relações. E nós precisamos buscar essa força no Espírito Santo de Deus, para podermos romper de uma vez com todos com o pecado. A palavra do Senhor diz que a única forma de romper com o pecado é pelo Espírito Santo de Deus. Sejam guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, e de maneira alguma dareis vazão aos desejos da carne. Não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, não é pela nossa tentativa de fortalecer e falar, não, eu vou fazer um esforço e eu vou mudar. Você não vai conseguir. Porque se houvesse uma possibilidade de eu e você conseguirmos fazer isso por conta própria, Jesus não precisaria ter morrido na cruz por nós. Jesus só morreu na cruz por nós porque a gente não conseguia fazer isso por conta própria. Então é pelo Espírito Santo do Senhor. É por isso que a gente busca a presença de Deus, não para a gente se empanturrar dela por um momento, mas para a gente viver ela eternamente. Ao ponto de compartilhar isso naturalmente com aqueles que Deus confiou o nosso convívio. Porque eu já estou vivendo, eu já estou me alimentando. Jesus pega um pedaço de pão, grandão igual esse daqui. E aí ele pega e ele divide com quantos? 11, porque Judas já tinha ido embora. Já foi cumprir seu propósito. Pega um pedaço, dá para um. Pega um pedaço, dá para outro. Olha esse tamanho, eu só não vou dividir porque ele não é real. E a Pâmela vai me bater no final do culto. Deve ficar brava. Mas se eu fosse fazer assim, ó, e eu fosse dar um pedaço para o Murilo, para o nosso irmão Linus, para a Pâmela, cada um aqui, você ia ficar com um pedação na mão. Não é um pedacinho. E aí você ia pegar desse pedação que você ia estar na mão, e você ia comer um pedaço. E o que ia sobrar na sua mão? Um pedação.
E como você tem um pedação na sua mão, você está vivendo a sua vida. Você acordou amanhã, segunda-feira. Você vai trabalhar. Se você é fitness, você vai malhar. Se você estuda, você vai estudar. E aí você vai viver a sua vida. E você comeu um pedaço de pão que Jesus te deu. Ele era tão grande que você se alimentou e tem um pedaço na sua mão. E aí você encontrou uma pessoa que está o quê? Faminta. Está comendo, se alimentando de um monte de porcaria que esse mundo oferece e nada preenche o vazio existencial da alma dela. Mas você tem na sua mão o pão da vida. E aí você vai fazer o quê? Você vai dar um pedaço para essa pessoa. Você acha que nada vai mudar? O que isso vai acontecer? Você está dando um pedaço do corpo de Cristo, meu irmão. A palavra lançada não volta vazia. Deixa Deus fazer o trabalho dele. E aí depois você saiu lá da academia, e aí foi para o seu trabalho, chegou lá e encontrou mais uma pessoa faminta. E aí você divide mais um pedacinho para aquela pessoa. E sobrou ainda um pedação. Sabe quando que esse pedação vai acabar, Gil? Nunca. Você sabe por quê? Porque isso chama graça. A graça se renova. Quanto mais eu recebo e compartilho e me derramo sobre a vida do meu irmão, mais o Senhor está derramando sobre a minha vida. É por isso que a Bíblia diz que é um rio, porque um rio flui. Não é uma represa que para em mim. E quando a gente entende isso, a gente vive deu branco na palavra. Com intensidade a graça de Deus. Obrigado, tá vendo? Por isso que é minha esposa, tá vendo? A gente vive com intensidade a graça de Deus. A gente vive com intensidade porque a gente entende que a gente pode compartilhar e nunca vai faltar. Nós não vamos mais passar fome, porque o pão da vida já se dividiu e já se entregou em nosso favor. E se a gente se alimentou dele, não tem mais fome para nós. A nossa alma encontrou o seu prazer, a nossa alma encontrou o seu descanso, meu irmão. E a gente pode dividir, a gente pode compartilhar, porque nunca mais vai faltar. Isso chama graça de Deus. E quando a gente entende isso, tudo muda. Jesus ensinou isso na ceia. Jesus entregou isso na ceia. Jesus quer que a gente viva isso toda vez que a gente participar da ceia, que a gente se lembre disso e não do rito religioso. Mas eu quero te chamar a atenção que Jesus fez tudo isso, que é tão importante, que é um divisor de águas na nossa vida cristã, quando? Volta lá no verso 23. Na noite... Deixa eu beber água enquanto o Gil acha, lá que é muito difícil achar no notebook. Na noite em que foi? Jesus fez tudo isso. Na noite em que foi traído. Eu te pergunto, se é uma coisa tão importante, um divisor de águas na nossa vida, será que Jesus não poderia ter feito em outro momento? Será que Jesus não poderia ter feito no começo do discipulado? No meio do discipulado? Uns dias antes? Por que teve que ser na noite em que ele seria traído? Esse é o último momento com os discípulos. Daqui ele sai, ele vai ser traído, ele vai ser preso, ele vai ser julgado pelos homens, ele vai ser torturado, ele vai ser morto. E depois ele vai vencer a morte. Glória a Deus por isso. É o último momento. Isso sempre me chamou a atenção. Porque eu sempre fiquei pensando, gente, se eu soubesse que era a minha última noite, que eu fosse ser traído naquela noite, mano, tem que ter muita fé, né? Você reunir todo mundo, tá. Vamos na churrascaria? Não, vamos lá, meditar na palavra do Senhor, e vamos compartilhar uma coisa muito assim intensa. Tem uma intencionalidade aqui. Isso sempre me chamou a atenção, irmãos. E aquilo que eu entendi e alcancei é que Deus tem falado muito comigo nos últimos dias. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Lamentações 3, 21 ou 20. Não, 21. Existe um poder muito grande naquilo que domina a nossa mente. E eu não estou falando sobre ser coach. Eu estou falando sobre espiritualidade.
E Jesus, na última noite dele, ele reserva esse momento sobre todos esses ensinamentos que a gente tratou, que são tão cruciais, para trazer a memória dele de que valeu a pena todo o esforço e toda a missão dele nessa terra. Isso me ensina que nos momentos de maior dificuldade, nos momentos que a gente enfrenta as maiores dificuldades da nossa vida, os momentos de tensão na sua vida pessoal, com as suas emoções, no seu casamento, com a sua família, com seus filhos, com seus pais, no seu trabalho, seja onde for, nos seus momentos de tensões, só tem uma coisa que pode sustentar a vida do cristão, do filho e da filha do Senhor. É trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Porque caso contrário, irmãos, a gente literalmente chuta o pau da barraca. A gente joga tudo pro ar. A gente explode. Aquilo que está por um fio, a gente pega a tesoura e corta o último fiozinho que tem. Mas quando diante das tensões, eu trago à minha memória aquilo que me enche de esperança, eu olho para esses momentos que eu estou passando na minha vida com um olhar de amor, com um olhar de fé e um olhar de esperança. Quando eu trago à minha memória aquilo que enche o meu coração de esperança, eu olho para esses momentos de tensão e eu sou capaz de amar mais, de insistir mais e de não desistir. Quantos casamentos são capazes de serem mais duradouros e mais fortalecidos se nos momentos de tensão ambos encherem o seu coração e buscarem encher, trazer à memória aquilo que dá esperança? Porque a gente traz à memória, a primeira coisa, é razão para a gente poder erguer a voz e tensionar mais a corda. Mas quando eu encho o meu coração, trago a minha memória, aquilo que me enche de esperança, eu, ao invés de esticar mais a corda, eu trago ela, aproximo ela, tiro a tensão. Porque eu falo, não, é isso mesmo. Essa é a mulher que eu amo, esse é o marido que eu amo, esse é o meu casamento, o casamento que Deus me deu. Eu não desisto dele. Quem está entendendo essa diferença? Quando eu olho para a minha família, para os meus filhos, ou os filhos para os seus pais, e está com tensão, e ao invés de você se encher de razão para poder argumentar, você traz à memória aquilo que enche de esperança. E fala, gente, olha, tanta coisa que a gente já passou junto, tanta coisa que a gente já viveu junto, aquilo que a gente está vivendo e muito mais que a gente ainda vai viver, a corda ao invés de esticar, ela se afrouxa. E aquilo que parecia que ia estourar, passa a unir ainda mais as pessoas. Quem está entendendo isso? Quando a gente traz à memória aquilo que nos enche de esperança, isso é capaz de fazer a gente viver a vontade do Senhor, seja no dia bom ou no dia mau. Jesus só foi capaz de viver a vontade do Senhor no dia mau, porque ele encheu o coração daquilo que trazia esperança na vida dele. Ele trouxe os seus discípulos, ele conversou com eles, ele ministrou na vida deles, ele falou sobre a ceia, ele falou sobre a graça. E aquilo encheu o coração de esperança de Jesus. E ele falou, eu posso viver os propósitos divinos, celestiais, mesmo nesse dia difícil que eu vou ser traído. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, mesmo no dia mau. E a gente acalma, aquieta a nossa alma. A gente acalma o nosso coração porque a gente encontra paz. E a nossa caminhada se torna mais leve com Cristo. Tudo isso porque a gente se encheu da graça e a gente está vivendo a graça. E a gente entende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Hoje o Senhor quer trazer à nossa memória aquilo que nos enche de esperança.
Hoje o Senhor quer nos ensinar que na sua vida, diante das tensões que você possa estar passando, diante das tensões que você possa estar enfrentando, ao invés de você olhar para elas com razão, olhe para elas com a graça do Senhor. Enche o seu coração daquilo que é a graça do Senhor. Lembra de onde Deus trouxe você. Lembra das promessas de Deus sobre a sua vida, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar na sua vida, te trazendo à memória coisas que Ele já te falou, de onde Ele já te trouxe, aquilo que você está vivendo hoje e muito mais que você tem para viver diante com Deus. E que isso fortaleça o nosso coração e nos encha de esperança. Para que a gente seja capaz de dividir o pão no dia bom e no dia mau. Essa é a verdadeira graça do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Quero te convidar a se colocar de pé para a gente orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. O apóstolo Paulo diz, examine-se cada um a si mesmo. Então aproveita esse momento para examinar o seu coração. Aproveita esse momento para, naquilo que o Espírito Santo de Deus já te tocou, naquilo que o Espírito Santo de Deus já te incomodou, naquilo que o Espírito Santo de Deus já te trouxe à memória, aproveita esse momento para pedir perdão, para se reconciliar com Ele. Aproveita esse momento para colocar diante da presença de Deus tudo aquilo que tem afligido, angustiado o teu coração, a tua alma. Coloca diante do Senhor, da presença dEle, tudo aquilo que tem sido motivo de tensão na sua vida. Tudo aquilo que tem sido motivo de tensão e a sua alma tem ficado pesada na caminhada cristã. Porque Ele diz, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu, o Senhor, vos aliviarei. Não existe fardo pesado com Jesus Cristo, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores. Não tem nada que você possa estar vivendo que seja difícil demais, que seja impossível demais para Jesus Cristo tocar, curar, alcançar, reconciliar, transformar ou resgatar na sua vida. Ele é poderoso. Ele é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo que venceu a morte. Ele é a graça revelada. Ele que trouxe essa graça para nós. E essa graça está sobre nós. Ela vive em nós. E ela se multiplica por meio de nós. Porque nós somos a igreja de Cristo Jesus. Então não permita que a sua caminhada com Cristo esteja pesada, esteja doente, esteja enfraquecida. Porque não foi para isso que Deus nos chamou. Os planos de Deus para a nossa vida são de paz e prosperidade, para que nós caminhemos com Ele em paz na nossa alma. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nunca nos abandonou. Porque o Senhor nunca nos deixou sós ou órfãos nesse mundo. O Senhor sempre nos alcança naquilo que nós estamos vivendo. O Senhor sempre traz uma palavra, uma direção. O Senhor sempre alcança os nossos corações. E nós queremos nessa noite, Pai, te pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor enche as nossas mentes, os nossos corações, trazendo à nossa memória aquilo que gera esperança.
Esperança, Pai, nos nossos lares, esperança, Pai, nos nossos casamentos, esperança nas nossas famílias, esperança nos nossos empregos, esperança nas nossas vidas, nos nossos corações, nos nossos sonhos. Deus, renova as esperanças do Senhor sobre a sua igreja, Pai. Para que nós possamos viver a Tua graça e compartilhar da Tua graça cada vez mais. Tira de nós tudo aquilo que tem sido empecilho e que tem atrapalhado a nossa caminhada. Tudo aquilo que tem enfraquecido e adoecido o Teu povo, a Tua igreja, a Tua noiva. Que o Senhor possa estar alcançando, tocando, curando, transformando, reconciliando, oh Deus, alcançando cada um na sua necessidade, porque a Tua graça nos alcançou e o Senhor conhece os nossos corações. Perdoa os nossos pecados. Tira de cada um de nós o sentimento de culpa, porque o Senhor levou sobre si toda a nossa culpa. Tira de nós o sentimento de vergonha, porque toda vergonha foi levada na cruz do Calvário. Tira de nós tudo aquilo que nos impede de viver a Tua paz de maneira plena, porque o Senhor nos prometeu que a Sua paz estaria conosco todos os dias, e nós queremos viver essa paz na nossa vida. Nós cremos, Pai, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E é por isso que nós enchemos nossos corações de esperança, porque o Senhor não é um Deus que está morto, o Senhor é um Deus que está vivo, o Senhor é um Deus que ainda cumpre promessas, o Senhor é um Deus que ainda fala conosco, o Senhor é um Deus que ainda age poderosamente nessa terra por meio da sua igreja, porque a sua graça ainda está operando nessa terra. Essa é a nossa oração, essa é a nossa fé, e nós queremos te agradecer, porque a tua graça nos alcançou, nos redimiu, nos purificou, e nós somos feitos igreja do Senhor, noiva do Senhor, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor incondicional. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Se você concorda, diga amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor por isso. Glória a Deus. Aleluia. Bênção. Glória a Deus. Vamos finalizar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Que o grande amor, Pai, o amor do Deus Pai, a graça redentora de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor permaneçam conosco e com cada um dos seus filhos nessa cidade de Uberaba. Nessa noite, no decorrer dessa semana e até que o Senhor volte e venha para nos buscar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Não saia daqui sem cumprimentar alguém, sem pegar o contato do Hernani, sem ser abençoado na quarta-feira. Amém? Deus te abençoe.